E aí, vamos continuar então. Agora eu vou aqui, como eu falo, né, compartilhar a nossa tela com o nosso novo assunto. Certo? Vamos lá. Agora a gente vai falar do capítulo 2, que é o nosso Código Fiscal de Operações e Prestações, o famoso CFOP, ou CFOP para os íntimos, né? Bom, o CFOP, ele está lá no capítulo 2 do nosso livro, e é uma informação que aparece lá no DANF, lá nos dados do produto. Na nota fiscal antiga, aparecia lá no topo, lá no cabeçalho da nota. E pode ver que aí no DANF tem uma outra informação que a gente vai verificar, que é o CST. Esse CST é o Código de Situação Tributária do ICMS. Tudo que a gente tem no DANF, nós também temos no arquivo XML. Então, aqui está um pouco maior, melhor para visualizar. Então, esse CFOP é um código que ele é o campo CFOP também na nota fiscal eletrônica. Ele é um código composto por 4 dígitos. E esses 4 dígitos nos trazem duas informações, né? Identifica a operação ou prestação. Está no anexo 2 do convênio CINIEF, CINIO de 1970. Né? Nós tivemos uma nova tabela que foi trazida pelo convênio CINIEF número 3, lá 2022, que entrou em vigor em 1º de junho de 2022, estava prevista uma tabela nova para 1º de abril de 2024, inclusive com a eliminação do subgrupo 400, mas o ajuste CNF número 29, de outubro de 2023, revogou essa alteração e, consequentemente, a tabela que estava em vigor desde junho de 2022 vai permanecer em vigor. Pois bem, como eu disse, o código nos traz duas informações. Que informações são essas? O primeiro dígito, ele identifica a origem ou destino da operação. E a operação propriamente dita é identificada pelo segundo, terceiro e quarto dígitos, né? E o que significa esse primeiro dígito? Se for uma entrada, ele vai identificar a origem, ou seja, de onde vem essa mercadoria, de onde teve início essa operação. O 1 identifica que a operação teve início no mesmo estado. 2 identifica que a operação teve início num estado diferente, é uma operação interestadual. E 3 identifica que é uma operação que teve início num outro país, né? É uma importação. Isso no caso de uma entrada. E se for uma saída? Se for uma saída, esse primeiro dígito pode ser 5, 6 ou 7. 5 é uma operação em que o destinatário está no mesmo estado do remetente. É uma operação que a gente chama de operação interna. 6 é uma operação cujo destinatário está num estado diferente. É a operação interestadual. E 7 é uma operação que é destinada a um outro país. Observa que, cadê o 4? E também não tem 8. Pode ter sido proposital quando criaram esse código lá
nos anos 70, deixaram aí um espaço para quando nós tivéssemos operações interplanetárias, né, então 4 entrada, 8 saída. Isso é brincadeira, não vai falar isso para o teu chefe que ele vai achar que eu sou louca, né. Mas a gente sempre brinca assim nos cursos, né. Continuando. E o detalhamento da operação? Aqui eu estou apresentando a o primeiro código da tabela de CFOP, né, lá do anexo 2. Então aqui nós temos o 1000, que é entrada ou aquisições, de serviço do Estado, 1100, que é um subgrupo, que é compra para industrialização, produção rural, comercialização, e o CFOP propriamente dito, o primeiro deles é o 1101. É justamente aí que é identificada a operação. Então, nós temos na tabela de CFOP 3 grupos de informações, ó, ou 3 tipos de informação, né. O grupo, que diz o sentido da informação, o subgrupo, que diz o tipo de operação, e o CFOP propriamente dito, que é o que detalha a operação. Inclusive tem ali uma explicação, né, qual é, o tipo de operação que vai se encaixar ali. O grupo também tem essa informação. Então, quando nós falamos em grupos, nós temos 6 grupos, né, 3 para entrada e 3 para saídas, né. Ah, essa é uma informação que eu não vou usar num documento fiscal, essa é uma informação para, controle da fiscalização. O mesmo se aplica aos subgrupos, nós temos 35 para entrada e 35 para saída. Nesses subgrupos são, incluídas operações do mesmo tipo, né, então o 100. O subgrupo 100, dentro do estado 1.100, fora do estado 2.100, fora do país 3.100. São compras para industrialização, produção rural, prestação de serviço. O subgrupo 150, dentro do estado 1.150, fora do estado 2.150, são transferências. E não é qualquer transferência, transferência para industrialização, comercialização. E por aí vai, 200 é devolução, 250 é energia elétrica, 300 serviço de comunicação, 350 transporte, 400 que ia ser eliminado, operações com submissão tributária, aqui nós estamos falando de entradas, né. Observa que nem todos os grupos existem para fora do país, né, tá vendo, ó? Não temos 350, não temos 3.400, né. Operações com bens do ativo imobilizado, 550. E esses subgrupos facilitam justamente quando você quer identificar um CFOP, você já vai no subgrupo específico, fica mais fácil para localizar o código, porque ninguém merece procurar o código um a um, né, na tabela. No livro, bem como nas apostilas que eu faço, eu sempre coloco os CFOPs assim, lado a lado, primeiro que já concentra a informação, né, em vez de você ter primeiro tudo dentro do estado, depois fora do estado, depois fora do país, vai ficar uma lista enorme, já concentra a informação e fica mais fácil para visualizar, essa é a minha opinião, né. E se for operação de saída, mesma coisa. Então, ali eu tenho as operações agrupadas por tipo de operação. Então, o subgrupo 100 são vendas de produção própria ou de terceiros, né. Lembrando sempre que ICMS e IPI são, controlados por estabelecimentos. Quando a gente fala produção própria, eu estou falando daquele estabelecimento, né. 150 transferência, 200 devoluções e por aí vai, né. Então é o mesmo tipo de subgrupo que eu tenho nas entradas, eu tenho também para saídas. Mas isso não é ainda o CFOP. O subgrupo também não é uma informação que eu vou usar um documento fiscal, é para controle das obrigações acessórias, para controle
econômico fiscal, né? O CFOP propriamente dito é aquele lá, ó, que nós temos aqui, né? Onde você vai ter a indicação do classificam-se nesse código. E aqui, ó, você pode observar que nós temos a informação final 101, que em princípio deveria ser a mesma coisa, mas a descrição é diferente. Então, é por isso que é importante ter atenção com a descrição do código, né? Então, aqui eu coloquei um resumo, né? Então, por exemplo, na venda, 101. Então, eu tenho ali, venda de produção do estabelecimento. Acostume-se a ler, se classificam-se nesse código, porque ele ajuda muito as vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento. Muitas vezes as pessoas não sabem qual código utilizam porque só vem lá o que está no sistema. E no sistema não tem o classificam-se nesse código. Entra na página do Confas, olha lá o convênio Cinef, lá no anexo 2 você tem todos os códigos lá, vai facilitar bastante. O que eu já acabei de falar, os tributos, no caso do IPI e do ICMS, eles são tratados por estabelecimento. Então, isso faz diferença na hora de identificar o CFOP. A escrituração fiscal e apuração é individualizada por estabelecimento também. Mesmo que a empresa tenha a centralização da apuração lá no ICMS, depois ela emite uma nota para transferir os saldos. E o que é importante? Podem existir códigos para operações ou destinatários específicos. Eu vou mostrar um exemplo aqui, que é o 6107 e 6108, que são códigos utilizados nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes. E esses dois códigos prevalecem sobre qualquer outro código quando for uma venda destinada a não contribuinte. Está escrito aqui, ó. Quaisquer operações de venda destinadas a não contribuintes deverão ser classificadas nesse código. Qual a diferença do 107 para o 108? O 107 é um produto que foi produzido, teve no próprio estabelecimento, foi industrializado no próprio estabelecimento. Esse é o 107. O 108 é um material que foi recebido de terceiros, né? Ou foi adquirido, ou recebido em transferência. Importantíssimo. Não existe 5.107 e 5.108. O que isso significa? Na operação dentro do Estado, se eu for fazer uma saída para o não contribuinte, vai ser o 5.101 ou 5.102, certo? Por isso é importante ler o classificam-se nesse código, porque algumas pessoas às vezes querem criar o CFOP. Vantagem que, se não tiver o CFOP, eu creio que vai ser rejeitada a nota fiscal eletrônica, né? E então aqui, no caso de, eu estava falando de saída, ó, entrada é a mesma coisa, só que diferente de saída, que eu verifico se a mercadoria foi produzida nesse estabelecimento ou não, e muitas vezes a condição do destinatário, na entrada eu classifico com base na destinação que a mercadoria terá no estabelecimento. Então, olha aqui, compra para industrialização, aí classificam-se nesse código a compra de mercadorias a serem utilizadas no processo de industrialização. E compra para comercialização. Então, classificam nesse código as compras de mercadoria a serem comercializadas. Então, no momento que eu vou lançar uma nota fiscal na minha entrada, eu tenho que saber a destinação da mercadoria, porque é a destinação que vai estabelecer o CFOP que eu vou usar. Muita gente vira o primeiro dígito do CFOP. Tudo errado, não é por aí. E observa que eu posso ter compras e compras. Uma compra simples
é o 101, 102. Eu posso ter compra complicada, né? Compra em consignação, compra para entrega futura, compra por conta e ordem, como pode ter venda também, né? Então, aqui, eu até comento isso. Não é só virar o CFOP. Então, o meu fornecedor colocou lá 5, 101. Então, eu viro para 1, 101? Nada disso. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. O fornecedor colocou CFOP 602. É só eu virar para 2, 102, porque é uma operação interestadual? De jeito maneira. O CFOP que o emissor do documento coloca, identifica a operação que ele está praticando. O CFOP que eu vou utilizar na minha entrada identifica o que aquele material é para mim, estou comprando. Então, há muita diferença. Então, vamos lá, um exemplo. O meu fornecedor colocou o CFOP 501. O que isso significa? É o material que foi produzido por aquele estabelecimento. No momento da minha entrada, pode ser um 101, se eu comprei para industrializar. Pode ser um 102, se eu comprei para comercializar, para revenda. Pode ser um 551, se é um bem destinado ao meu ativo. Pode ser um 556, se é um material para uso e consumo. Olha quantas possibilidades. Ainda pode surgir mais alguma aí. Então, não é simplesmente virar. Eu preciso, de fato, conhecer a destinação da mercadoria para fazer a classificação, né? E outro problema que sempre me trazem em cursos, né? Que muitas vezes o fornecedor pede carta de correção porque ele entende que o CFOP está incorreto porque não bate com o CFOP dele. O que significa não bate com o CFOP dele? Ele usou CFOP 501 na nota fiscal de venda, ele espera receber com CFOP 5201. Nada feito. O CFOP 5201 só vai ser colocado numa nota de devolução se a entrada foi com o CFOP 101, que é compra para industrialização. Se o cliente lançou como 102, comprou para comercializar, ele devolve como 5202. Se ele usou 551, que foi para o ativo, ele devolve como 5553. Se ele entrou com 1556, ele devolve com CFOP 5556. Está errado porque ele vendeu com 501? De jeito algum. Quem emite a nota usa o CFOP que condiz com a atividade que ela está praticando, né? Claro que tem aí alguns critérios nos códigos também, mas não precisa bater com o CFOP do meu fornecedor. Isso não tem sentido algum. E o fornecedor que pedir carta de correção não sabe o que está pedindo, né? Começa por aí. Então, esse batimento aqui não vai existir. Certo? Daqui a pouco eu te respondo. Outra coisa que eu acho importante observar é a natureza da operação. Não dava para falar em CFOP e não falar da natureza da operação. Natureza da operação é um texto. Identifica, assim, de uma forma mais amigável o que está acontecendo naquele documento fiscal, porque o CFOP muitas vezes requer que você vá lá e olhe a tabela, que é uma tabela extensa. A natureza de operação é um texto que deve dizer o que aquele documento está amparando, né? Ele tem uma relação, a natureza de operação tem uma relação com o CFOP, mas, por favor, não copia a descrição completa do CFOP, como muita gente faz. O CFOP, ele é uma informação de item muito mais específica. A natureza da operação é uma informação de documento, que já é mais genérica. Então, ela não precisa chegar no nível de detalhe que o CFOP tem.
A natureza de operação, ela vai aparecer naquele campo lá em cima, no DANF, e tem também, claro, o campo no arquivo XML. Não pode ter uma coisa no DANF que não tenha no arquivo XML, né? Normalmente. E o uso da natureza da operação está previsto lá no convênio do CNF, sem número de 1970, lá no artigo 19, inciso 1, a linha I, que ele diz que a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como venda, simples, compra, transferência, uma palavra, duas, máximo três, que identifica o que está acontecendo. E, por incrível que pareça, no manual de orientação do contribuinte da nota fiscal eletrônica está exatamente o mesmo texto. Quem não observa isso está inventando. É só olhar lá na página 8 do anexo 1. Lá está falando, informar a natureza da operação que decorrer a entrada ou saída, né? Como venda, compra, transferência, e ainda menciona o dispositivo lá do convênio CNF, sem número de 1970, né? E aí, o que que o povo faz? Copia a descrição inteira do CFOP, e é claro, não cabe, coloca duas, três letras, ponto, isso quando põe. Ou seja, fica uma coisa sem condição de entender. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de coisas que eu encontro em Danfis, né? Eu sou o terror do povo. Olha isso daqui. VND, deve ser venda. MER, dá aí uma sugestão, né? ADQ, REC, TER, MER de novo, SUGE, SUB, TRI, com, SB. O que quiseram dizer aí? Isso aqui é um DANF do segmento de fornecedor de material de construção. Aqui deve ser mercadoria adquirida, recebida de terceiros, sujeita à substituição tributária. Esse com nem eu consigo definir o que seja. E esse SB deve ser substituição tributária. Essa nota, o CFOP, é 5.405. Precisava colocar isso? Não. Colocava venda. Já estava resolvido o problema. Aí uma nota de uma outra empresa que deve usar o mesmo sistema, ou deve ser o mesmo, que conseguiu colocar a mesma coisa, mas é outra empresa. E ainda tem outra aqui, ó. Natureza de operação, venda ou compra? Não, aí dói, né? Ou é venda ou é compra. Venda é um sentido, compra é outro sentido. Ou seja, o responsável pela área tributária dessa empresa nunca leu a legislação. Aliás, que eu digo isso lá no começo do livro. Qualquer sistema precisa ter um pai ou mãe, ou dois pais ou duas mães, não vem ao caso, mas um responsável da área de informática por fazer o sistema funcionar e um responsável da área tributária para verificar se o que o sistema está fazendo está de acordo com o que estabelece a legislação. É inadmissível que uma nota saia errada porque o pessoal de informática não viu que estava errado. Verificar o atendimento ao que dispõe a legislação é obrigação do pessoal da área tributária. Eu conheço pessoas da área de informática que conhecem muito mais da legislação e de tributação de que muito responsável pela área tributária, porque eles estão sendo obrigados a estudar porque os usuários não dão a assessoria que eles precisam, né? Então, aqui nós temos um exemplo muito simples de desconhecimento da legislação tributária. E são coisas que estão escritas na legislação. Então, consequentemente, não pode alegar que não sabe, né? E outra coisa que também é
bem complicada. O CFOP 5949 ou 649, 6949. E a natureza da operação, outras saídas. Pode. Na sua nota, você põe o que você quiser. Agora, precisa ver que se o que você está colocando tem sentido, né? É coerente. Por quê? O CFOP final 949 já é um genérico. Ele deve ser utilizado justamente quando nós não temos um CFOP específico para a operação. E eu escrever outras saídas ou outras saídas não especificadas, não estou explicando nada. Então, que já é um código que não traz a identificação, então eu devo procurar identificar o que está acontecendo, então, na natureza de operação. Um exemplo, remessa para empréstimo. Eu vou colocar lá outras saídas. Apesar que a legislação, às vezes, nos coloca só um simples remessa, né? Mas aí você cumpre. Mas se eu tiver que usar o CFOP final 949, então que na natureza de operação eu identifique exatamente o que está acontecendo para ficar fácil para quem está recebendo esse documento. Porque não há nada mais estressante do que você encontrar uma nota fiscal assim. Outras saídas não especificadas na natureza de operação e o CFOP 5949 ou 6949. Dói isso daqui para quem recebe. Ah, mas o meu sistema não faz isso. Se o teu sistema não faz isso, para começar, sistema não fazer alguma coisa, às vezes é falta de pedir, né, ou falta de boa vontade. Porque quando se fala em tecnologia, nós temos aí a IA, né, inteligência artificial. Quando se fala de tecnologia, quase tudo é possível, é uma questão de quanto custa, né? Nós temos lá o campo informações complementares. Então, escreve lá o que é essa operação para facilitar a vida de quem está recebendo esse documento. Ok? Questões, né? Vou responder agora as dúvidas, né, de vocês. Então, a gente vai aqui interromper a gravação, para que aí você pode abrir seu coração sem medo de ser feliz, né? Para não ficar registrado, ok?